Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu sou o Gui Mascarenhas e este é um espaço onde você pode pensar sobre o que já foi pensado e descobrir que não há nada de errado nisso. Este aqui é o 4º episódio deste podcast, e a bem da verdade eu espero que ao longo dos últimos 3 episódios você tenha compreendido a linha de raciocínio que eu venho traçando, e se porventura não compreendeu, não se preocupe porque eu vou expor a vocês, talvez daqui 1 ou 2 episódios. Hoje, meus caros ouvintes, vamos mergulhar em uma narrativa que pra mim foi um espelho. Uma jornada íntima sobre a exaustão, a busca incansável por um concerto, a doce ilusão de ter alcançado a perfeição e a inevitável e talvez libertadora aceitação do que simplesmente não tem remédio. Em pouquíssimas palavras, o texto de hoje é uma grande metáfora sobre como nós não temos jeito. Sem mais delongas, vamos à leitura. Logo após, volto a falar com vocês. Irreparável. Eu me lembro que as nuvens cobriam o céu como edredons frios de ponta cabeça. O cinza ondulava sobre a minha oficina, onde, na minha sala de operações, eu tentava trabalhar. Por muito tempo eu fui conhecido pela minha habilidade de consertar, de resolver. Pessoas eram a minha especialidade. Apesar de parecer complicado, lidar com pessoas é uma questão de observar, pois elas falam o que estão sentindo e do que precisam, ainda que sem usar palavras. O corpo, sobretudo os olhos, revela em sua linguagem própria a patologia que se apoderou daquele invólucro, e meu trabalho flui como mercúrio líquido. Infelizmente, como toda coisa que envelhece e se deteriora, eu já estava há muito imbuído em cansaço. E mesmo assim eu tentaria, uma última vez, efetuar um conserto necessário. Sobre o leito operatório, estava um corpo que, por vários anos, eu negligenciei. Por ironia do destino, era o único corpo que eu conhecia como ninguém. O meu próprio corpo. Com as luvas a cobrir minhas mãos e a máscara a me calar, pensei, vamos lá, tentar fazer viver a metáfora. Meu corpo sobre a cama estava destruído, vítima de um trauma catastrófico. Ele transitava no meio de um viaduto, tentando conciliar diversas direções, desviando das dúzias de desesperados que dirigiam de um lado para o outro com seus veículos potentes. Bastou um vacilo, um passo em falso, para que fosse atingido de frente por uma moto. Tamanha velocidade o fez perder o senso do que havia acontecido. Meus olhos contemplavam com imenso pesar os vários fios expostos e os circuitos quebrados. Os riscos no metal e no vazamento do óleo denunciavam o quanto eu havia sido arrastado depois de ser atravessado pelo mundo que eu tentei abraçar. Era hora de tentar reverter o estrago, ainda que por pouco tempo. Comecei pelo principal. Se fosse por outro lugar, creio que nada daria certo. A cabeça estava aberta, expondo uma central de operações bem desgastada e aparentemente sem atualizações. Até que eu vi um ponto positivo no desgaste. Havia uma experiência peculiar que, ainda que não fosse aquela da gente vivida do século passado, tinha visto várias coisas medonhas e aprendido a ter uma inacreditável noção de equilíbrio das coisas. Em resumo, aquela cabeça, aquele cérebro, aquela central de processamento era o âmago da minha definição. Não apenas técnica, mas principalmente moral. Eu estava tentando recuperar a minha consciência de quem eu sou, ou ao menos de quem eu era. A recuperação de pessoas é uma tarefa ingrata, de certa forma. Mexer na cabeça não é a tarefa mais difícil do mundo, mas certamente é a mais delicada. No meio da limpeza, naquele pequeno e quase infinito escombro de micropeças, meu trabalho era detectar os minúsculos, microscópicos setores da memória para tentar restaurá-los. Uma vez localizados, bastava injetar uma dose precisa de limpador de contatos. As sinapses elétricas funcionaram. Até ali tudo bem. Fechei a cabeça.
Minha atenção agora foi para o tronco, todo aberto. Meu coração estava exposto. Não que isso tivesse uma influência muito grave no meu caráter, era basicamente o funcionamento físico do meu corpo que estava em xeque. No fundo, não passava de uma bomba de óleo que, ironicamente, refletia minhas emoções quando elas eram fortes e se manifestavam nas horas erradas. Tive que tomar certo cuidado para não comprometer ainda mais o funcionamento do coração, que já estava fragilizado. É uma metáfora que sempre detestei. Reforcei o couro da bomba e adicionei mais um acesso de óleo para melhorar a fluidez. Espero que adiante por um tempo. Não posso fazer muito mais por hora. Depois da pausa, o resto de uma lasanha, fui às pernas. Estranhamente, queria ter mais orgulho das minhas pernas. Elas me levaram a lugares em que eu nunca imaginei estar. Às vezes, eram elas que, ainda pela inércia, me tiravam da estagnação, como se tivessem vida própria e consciência. Meus encontros e desencontros, meus desesperos, minhas pressas, tudo pelas pernas, antes de se partirem. Literalmente, as pernas estavam partidas, como se tivessem sido decepadas. A direita ainda se ligava à coxa por um pedaço tênue de tecido. Não foi difícil, apenas trabalhoso. Mas quase não vi o tempo passar, pois eu ainda desejava, com grande ímpeto, andar mais um pouco, rumo a outros lugares. Por fim, cheguei aos olhos. Seria a parte mais complexa de todo o trabalho. Limpei o suor da testa e pus-me a contemplar primeiro. Meus olhos estavam abertos de desespero. As pálpebras nem tiveram tempo de se fechar. Fechei-os, depois de algum tempo a observar as características, e percebi que eu estava tanto nos meus olhos quanto poderia estar no cérebro. Alguém, todos aliás, pode dizer que pelos olhos vemos o mundo. Embora isso seja verdade, eu ouso dizer uma verdade que só os mais perspicazes conhecem e praticam. É pelos olhos que o mundo nos vê. E eu vi isso quando me olhei. E o constrangimento reside no fato de que foi necessário um acidente para que eu percebesse. Meus olhos, assim como os olhos em geral, falavam pelo corpo com a sua linguagem própria, oculta, intraduzível e transcendental. A aparência, mais abertos, mais fechados, coloridos ou não, pouco importava. Independentemente do aspecto, os olhos exprimem uma espécie de magia profunda que é capaz de transparecer a alma e dar uma ênfase impronunciável em todas as expressões do resto do corpo. Com muito cuidado e muito carinho também, trabalhei nos meus olhos. Até hoje não sei dizer como consegui consertá-los. Pela primeira vez em muito tempo eu pude me ver como eu sou por completo e como eu estava no momento. Mas para isso precisei, obviamente, removê-los. Eu queria ver o mundo com novos olhos. Logo, tive que renovar os meus olhos. Tirei-os, resetei os terminais visuais. Assim, eu teria os primeiros estímulos novamente a cada vez que eu visse algo novo. E àquela altura, tudo seria novo. Meu trabalho estava feito. E eu sabia que estava perfeito. Não me recordo de ter esquecido de nada após a revisão detalhada. Numa esperança muito cruel, coloquei o corpo sentado em uma cadeira do lado de fora. Os fundos da oficina davam para um campo aberto, onde o horizonte era delineado pelo próprio céu, abarrotado de nuvens. Era a hora do teste. Tive que esperar o meu despertar, que ocorreu depois de uns 27 minutos. Quando ele abriu os olhos, 2 lágrimas de felicidade saltaram de meus olhos. Ele olhou para mim e eu acenei com a cabeça, em afirmativa. Vá! Você está pronto! Então, eu me levantei da cadeira e tudo estava tão lindo, tão glorioso. Era como nascer, com a consciência de toda uma vida. Tudo era inédito e brilhante, a brisa vespertina gelada, a grama, o céu, o meu próprio tato, a pulsação do meu coração, o sorriso no meu rosto e o arrepio na pele. Tudo era perfeito. Comecei a andar e cada passo arrancava de mim arfadas trôpegas de excitação. Eu só sabia sorrir e meu cirurgião só sabia chorar. Quando me contemplei em todo aquele êxtase, eu sabia que o concerto tinha sido um sucesso. Fiquei ali, parado,
em prantos de alegria, vendo minha obra andar em direção ao horizonte, como se estivesse disposto e pronto outra vez a conquistar o mundo. Até que, no meio da caminhada, o corpo começou a cambalear. As pernas bambearam num desequilíbrio inocente e infantil. Eu não pude acreditar no que via. Minha decepção foi ainda maior quando corri à frente dele para avaliar a situação mais de perto e o encontrei sorrindo, até mesmo rindo, como antes, sem que nada pudesse abalá-lo. Na minha cabeça, nenhuma pergunta, apenas indignação. Para mim era impossível. Eu havia pensado em todos os detalhes. Eu escutei seu coração, eu vi as fissuras na carcaça e as deteriorações nas partes. Eu interpretei todo o histórico corretamente. Eu fiz tudo certo. Fiquei rodeando o corpo em busca de algo que eu pudesse eventualmente ter deixado escapar. E ele continuava a andar, cambaleando com sua alegria boba e defeituosa, sem parar. Quando finalmente meu orgulho cedeu, me fazendo pensar na pergunta: onde foi que eu errei? Parei de acompanhá-lo e gritei de ódio. O fracasso me pôs de joelhos, enquanto minha obra imperfeita e vergonhosa andava rumo ao horizonte frio. Eu agora chorava de desgosto, por perceber que eu não consegui me consertar. Por mais que eu me esforçasse para rever e corrigir e atualizar as minhas peças, por mais que eu conhecesse todas as técnicas para reformar minhas placas e renovar minha fiação, eu continuaria a me frustrar. No final, apesar de ser uma máquina, com circuitos e fios de um sistema, ainda tinha erros, ainda cambaleava, ainda era defeituoso. Não havia jeito. Eu seria eternamente irreparável. Senhoras e senhores, esse foi o texto de hoje, Irreparável. Confesso que é um texto bastante forte, aliás. E é um texto inédito. Eu ainda não publiquei, então não está na antologia. Portanto, vocês estão ouvindo praticamente de primeira mão, o que eu considero maravilhoso. É um prazer compartilhar esse texto com vocês, porque na verdade ele é como se fosse um espelho do que por muito tempo eu havia sentido. E na verdade talvez se trate de uma revelação que estivesse presa, e somente quando foi exposta que eu pude enxergar uma verdade que há muito tempo eu havia ignorado, que é a nossa irreparabilidade. Esse texto foi inspirado na música Fix You, do Coldplay, grande Coldplay. Minha irmã é fã, aliás. Um abraço, Evelyn. E a música tem esse caráter melancólico que eu tanto aprecio. Quando eu escrevi esse texto, inspirado pela música, pela primeira vez em muito tempo eu me atentei à letra. Porque quase sempre eu me concentro tão somente nos timbres, na sonoridade, na rítmica, etc. E quase nunca na letra. E esse foi um dos poucos exemplos em que eu notei que a letra serviria muito para escrever, ou para a temática do texto em si. Que no caso fala de uma tentativa de reparar alguém, reparar os erros, reparar uma pessoa. Só que comumente nós temos a visão de que esse reparo precisa ser no outro, no alheio. E aí eu menciono as palavras de Jesus, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Está lá em Mateus capítulo 7. E é muito interessante como nós nos preocupamos tanto em consertar as coisas e damos tão pouca atenção pro conserto que é necessário em nós mesmos. E é esse trecho que eu menciono aqui no texto, sobre o corpo que estava destruído em cima da cama, do leito operatório, quando eu digo que por vários anos eu negligenciei e que era o único corpo que eu conhecia como ninguém, o meu próprio. Então, nós nos conhecemos o bastante para saber que precisamos ser consertados vez por outra, mas mesmo assim, ignoramos esse fato e vivemos como se nada estivesse acontecendo. Então, a necessidade de conserto continua lá,
mas a nossa mentalidade está tão voltada para resolver as coisas fora de nós e nós só prestamos atenção em nós mesmos quando acontece uma catástrofe muito grande, um colapso. E é o que eu descrevo aqui nesse caso como um acidente em uma rodovia, como se eu, na forma de uma máquina, né, uma máquina humanoide, estivesse atravessando uma rodovia, um viaduto cheio de carros e motos, tanto movimento violento que na verdade se tratam das circunstâncias fora de nós, o trabalho, a vida social, as responsabilidades, e nós queremos fazer tudo funcionar, nós queremos passar no meio de tudo e sair ilesos do outro lado. Só que vez por outra, nós não temos a cautela necessária para continuar andando e somos atingidos por algum fator terreno dessa vida. E no meu caso, aqui no texto, me fez ficar totalmente destruído, porque por tanto tempo eu fiquei tentando driblar as responsabilidades, driblar a própria vida e acabei sendo esmagado por ela. Por isso, o texto serve como uma grande metáfora para uma cirurgia, uma autocirurgia, a bem da verdade. Então, eu me coloco tanto como o cirurgião, quanto como o paciente. É como se fosse um narrador duplo. Num primeiro momento, ele está mais focado na pessoa do cirurgião, e num segundo momento, ele mescla as visões. Eu acho interessante ter descrito cada parte principal do corpo. Eu não vou dizer principal com certeza propriamente dita, até porque eu não sou da área da medicina, né? Mais uma vez, um abraço, Evelyn. Então eu descrevo algumas partes do corpo que eu tomei como principais e que seria mais propício de relatar metaforicamente. Eu relato o cérebro como a unidade central de processamento, e aqui eu acho que os conhecedores da tecnologia da informação haverão de concordar comigo. Dizendo que estava muito desgastado. E ainda, apesar disso, tinha uma espécie de beleza incompreendida, que é a beleza da experiência. Apesar de ser vamos dizer, processador desgastado pelo tempo e pela falta de atualizações, tem um histórico, uma bagagem. Então, quando a gente passa pela vida, nós carregamos muita coisa. E essas coisas, querendo ou não, ficam armazenadas. Ou melhor, quase todas, né? Nós temos uma certa dificuldade em desapegar de eventos, de pessoas, e isso vai se acumulando. E o acúmulo faz com que haja pouco espaço para coisas novas e, inclusive, coisas melhores. Então, o apego ao passado faz com que nós não tenhamos espaço para um futuro ainda mais promissor. Claro, nós devemos nos apegar a coisas certas, né? Princípios, valores que são corretos, que visam pela boa-fé, que visam pelo bom convívio, sabe? Pelo viver bem. E nós negligenciamos isso muitas vezes. E, na verdade, a parte do cérebro, o processador, também se trata da sua própria identidade. Quando eu digo aquela cabeça, aquele cérebro era o âmago da minha definição, não apenas técnica, mas principalmente moral, não se trata apenas de mostrar que é a base do seu funcionamento como ser humano, mas também armazena as suas fontes morais, os pensamentos que ocupam a sua mente, aquilo pelo que você preza, os seus desejos. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você valoriza, está tudo ali. E essas coisas, com o passar do tempo, acabam definindo quem você é. Quando eu chego na parte do tronco, eu dou especial ênfase no coração. E aqui, na verdade, eu faço uma piadinha que acho que só os mais perspicazes ou muito cronicamente online vão perceber. Que é sobre o coração. Eu trato ele como se fosse uma simples bomba de óleo, porque, a bem da verdade, o coração ele apenas bombeia o sangue. Tendo muito pouco a ver com as emoções. Eu lembro de um meme, não sei agora as exatas palavras que ele usa, mas
ele relata ao coração como se fosse o centro das suas emoções. E aí mostra lá o hipotálamo com cara de palhaço. Mais uma vez, o pessoal da medicina me corrija se eu estiver errado. E se eu estiver correto, eu espero que vocês deem risada junto comigo. Então, eu digo aqui que eu tenho que tomar certo cuidado para não comprometer ainda mais o funcionamento. Porque, querendo ou não, apesar de o coração não ser o centro de emoções, ele as espelha em maior ou menor grau, dependendo da força do sentimento. E depois de uma pausa, eu fui para as pernas. Eu acho essa parte mais interessante do texto durante a cirurgia, porque as pernas se referem ao movimento. E o movimento está ligado à sua disposição de viver. Pode ser em menor ou maior grau, mas você ainda vive, você continua correndo atrás dos seus sonhos, ou não, e mesmo que você não corra atrás dos seus sonhos, você continua vivendo. Ainda que você não esteja enxergando um propósito, e por isso você pense que ele não existe, mas ele existe, você continua vivendo, você continua se movendo pela vida. E eu acho isso de uma beleza muito peculiar, porque o mundo não para, o mundo funciona. Inclusive, isso foi tema de um outro texto inédito que talvez eu leia aqui nesse podcast. Então, as pernas representam a nossa capacidade de mover mesmo quando não temos nada pelo qual nos movermos. Ou pelo menos assim pensamos. O partir das pernas representa o fato de nós sermos, às vezes, forçados a parar. E pode ser literalmente em um acidente, ou de repente uma circunstância muito catastrófica emocionalmente. Pode ser o término de um relacionamento, a demissão de um emprego, porque isso te força a redefinir prioridades, a repensar o seu propósito, de repente encontrar a si mesmo de novo, e isso requer que você pare. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, senão você vai acabar caindo de novo. E caindo muito feio. Se você tentar se mover enquanto você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida, você vai ter que se arrastar. Porque nós precisamos lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, mas quando chega uma decisão muito importante na nossa mão, nós precisamos parar. Porque, a bem da verdade, nós não somos a máquina que eu descrevo aqui. Porque até mesmo a máquina, ela tem os seus perrengues. Ela tem que ter a troca de óleo, ter a atualização do sistema. E isso requer que ela pare de funcionar por um tempo. Então, reavaliar suas prioridades, redefinir o seu propósito, reencontrar o seu eu, requer que você pare de usar as suas pernas por enquanto, pare de se mover pela vida e concentre-se em olhar para dentro. A introspecção é uma característica muito subestimada, eu digo, porque as pessoas estão sempre olhando para fora, se espelhando nos outros, e elas se movem. Elas usam as pernas para se mover em razão dos outros. E por isso, quando elas param para olhar para si mesmas, elas já estão todas destruídas. Por quê? Porque falta o propósito. Falta o sentido da própria vida. E agora chegamos na parte mais bela, por assim dizer, né? Que é o concerto dos olhos. Os olhos têm aquela coisa meio mística, meio transcendental. Eu uso aqui eu acho que foi uma sacada bem interessante, porque no senso comum nós dizemos que é pelos olhos que nós vemos o mundo, mas aí eu faço uma contraposição e digo que é pelos olhos que o mundo nos vê. Por quê? Dizem que os olhos são a janela da alma. Então eu vou dar o exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai e meu tio, eles são capazes de olhar nos olhos de uma pessoa e decifrar se o cabra tá mentindo ou não tá. Se ele tá de tramóia, se ele tá de conversinha. Só de olhar nos olhos do cara. Então, nossos olhos não apenas permitem que nós vejamos o mundo, mas também que o mundo nos veja. Porque eles fazem transparecer o que existe dentro de nós. Isso é uma coisa muito misteriosa. E por fim, quando eu acabo a operação, eu acho que está tudo certo, acho que não esqueci mais nada. E eu tenho aquele êxtase de alegria porque eu finalmente consegui me recuperar. Eu finalmente consegui
me colocar de pé novamente depois de um trauma muito grande, depois de ter sofrido tanto, de ter sido praticamente destruído pela vida, eu consegui me levantar. E é como se eu tivesse nascido de novo. Eu me recupero por completo, recupero a minha visão, a minha audição, renovo a minha forma de pensar. E tudo parece lindo, maravilhoso. O mundo é novo. E eu acho esse trecho do texto bastante imagético e pelo menos causou em mim uma sensação muito vívida daquilo que estava sendo descrito. A paisagem do horizonte tocando o céu cheio de nuvens, a brisa gelada, a grama, o pulsar do coração. Então, quando eu me recupero, ou melhor, quando a máquina no texto, né, se recupera, volta a funcionar, ela começa a sentir tudo outra vez, como se fosse a primeira vez. Então ela está sentindo não apenas o mundo afora, os elementos externos, a grama, o céu, o vento, mas também está sentindo o seu próprio corpo, o seu próprio eu funcionando. Então quando você se recupera de um trauma muito grande e você está pronto para viver de novo, você se redescobre como uma pessoa completamente nova e com isso começa a enxergar o mundo com novos olhos. Isso é fascinante. Todavia, eu como cirurgião começo a notar algumas falhas à medida que o meu eu paciente começa a andar. Ele começa a cambalear, começa a ficar meio trôpego, as pernas ficam meio bambas, e mesmo assim ele continua rindo, continua sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Então é uma anomalia, uma sequela meio esquisita. E é uma metáfora para o fato de que, uma vez que somos quebrados, e a bem da verdade nós somos quebrados desde sempre, nós somos irreparáveis. Nós sempre vamos ter uma pequena sequela de alguma coisa se manifestando em algum tempo da nossa vida. Sempre vai haver um gatilho que vai nos remeter a algum episódio traumático e nós seremos meio que forçados a reviver aquilo, por menor que seja o grau dessa vivência. E, querendo ou não, isso nos coloca numa posição de vulnerabilidade. Pode ser que aquilo não nos machuque mais, pode ser que a ferida ainda esteja fechada, mas ainda existe aquele incômodo de você encostar na cicatriz. A cicatriz, que é a tão chamada marca de guerra, marca de batalha, e é até uma honra quando você olha pra ela e ver que você passou tudo aquilo e teve a capacidade, a resiliência de sair do outro lado, não ileso, mas ainda assim inteiro, completo, até mesmo renovado. Só que toda vez que você passa a mão por aquela cicatriz, a pele não está como antes de ter acontecido aquele evento traumático. Ainda existe aquele calombozinho, aquela protuberância, por mínima que seja, e você obviamente precisa daquilo no seu corpo, porque se estiver aberta vai ser muito maior o estrago. E esses pequenos defeitos fazem parte de nós. Não temos como ser reparados. Porque afinal, pelo menos enquanto estamos aqui nessa forma corpórea, como seres humanos, nós seremos suscetíveis a errar. E esse texto, na verdade, é a primeira de duas perspectivas pelas quais nós podemos encarar o erro. No meu texto anterior, e aqui eu dou um pequeno spoiler da minha linha de raciocínio com esse podcast, eu falei sobre o cometimento de erros de nossa parte. E como nós cometemos erros graves e que são, na verdade, erros bestas. E esse texto de agora, Irreparável, é a primeira de duas perspectivas no cometimento dos erros. E essa é uma perspectiva um tanto derrotista, né? Porque nós tivemos tanto trabalho para nos consertar, nós fomos à terapia, nós lemos livro de autoajuda, nós fazemos meditação, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós fazemos tudo o que nos dá na telha para tentar nos consertar. Mas em algum momento da vida sempre vai aparecer alguma situação que vai nos mostrar como nós somos quebrados por dentro desde sempre. Ou seja, somos literalmente irreparáveis.
Muito bem, meus queridos, esse foi o episódio 4 de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu espero que essa reflexão sobre o irreparável tenha tocado você de alguma forma. Eu espero que ela te convide a olhar mais para as nossas falhas, nossos tropeços, não como derrotas, mas como partes intrínsecas e até mesmo belas da nossa caminhada. A vida, às vezes, é um baile de cambaleios, e a dança mais bonita pode ser a que aceita os seus próprios passos desalinhados. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho em suas imperfeições. Deixe seu comentário, sua avaliação e vamos continuar esse diálogo. Eu sou o Gui Mascarenhas e este foi mais um episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Nos encontramos na próxima sexta-feira com mais pensamentos para desvendar. Um forte abraço e até lá!